Ele enfrentou mentiras, montou no Pégaso, matou a Quimera, virou herói, quis ser Deus, foi castigado e quase esquecido. Mas alguém não deixou e não deixa a gente esquecer desse cara sensacional, Belerofonte. Eu sou o Tarcísio Henrique, o Ciso, e eu vou pedir para você já deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal, para dar aquela forcinha, tá bem? Ah, e você sabia que o nosso herói, o Belerofonte, tem uma descendência pra lá de importante? Sim, o seu bisavô é Éolo, que é o deus dos ventos. E também ele é filho de Glauco, que é o rei de Corinto. Mas também tem como pai divino um deus poderosíssimo, Poseidon. Mas sabe de quem ele é neto? Sísifo, isso mesmo, um dos criminosos mais famosos da mitologia. Eu garanto que você vai ficar apaixonado por ele como eu sou. Belerofonte! O nosso herói morava na cidade de Corinto e certa vez ele foi caçar e por acidente ele acabou matando o irmão e com isso ele ficou impuro. O nosso herói se chamava Hipono e seu irmão Belero. Como Belero foi morto, o Hipono então passou a se chamar Belerofonte, que significa o assassino de Belero. E sendo agora impuro, ele poderia trazer desgraças para a cidade. Então ele é expulso de Corinto. O Hipono, agora Belero, fica andando de um lado para outro, procurando uma cidade onde o rei o receba. E pelas tradições, ele sendo aceito pelo rei, passa por alguns rituais e fica puro novamente. Então ele vai de cidade em cidade até chegar em Tirinto, onde governava o rei Preto. Preto aceitou Belerofonte com muitas festas. Ele não só o hospedou, como também o purificou do crime. Aí o Belerofonte, agradecido, se colocou aos serviços do rei Preto e fazia para ele os mais variados e difíceis trabalhos. O rei ficou muito satisfeito com Belerofonte, mas quem ficou realmente encantada com ele foi a esposa do rei, a rainha Estenebeia. E esse encanto logo se tornou uma paixão avassaladora. O Belerofonte era lindo, mas lindo como Deus. E a sua beleza encantava a todos e deixava a rainha enlouquecida. E certa vez, quando o rei foi viajar, ela não aguentou e à noite foi nua aos aposentos de Belerofonte, declarando todo o seu desejo por ele. Belerofonte se recusou a amar a Estenebeia. Aí a rainha se sentiu humilhada e ficou com muita raiva, e por isso só pensava em se vingar. Aí quando o marido voltou, ela disse que o Belerofonte tinha tentado seduzi-la. O rei Preto ficou com muita raiva. Ele tinha recebido Belerofonte com braços abertos e era muita ingratidão. Aí a rainha disse que só havia uma solução: matá-lo. Mas havia um problema. Segundo a lei da hospitalidade dos deuses, era proibido castigar um hóspede. Então o rei achou uma solução. Escreveu uma carta para o pai da rainha, o rei da Lícia, Iobate, contando o que tinha acontecido. E mandou que Belerofonte levasse a carta. E o Belerofonte assim o fez, sem saber o que estava escrito naquela carta. Belerofonte, sem desconfiar de nada, foi até o reino do sogro de Preto. Quando ele chegou a Lícia com a carta na mão, o rei, pai de Estenebeia, ficou tão feliz ao saber que ele trazia notícias de sua filha e de seu genro, que pegou a carta e a abandonou. Seguiram-se aí 9 dias de festas para comemorar a chegada de Belerofonte. Mas no 10º dia, o rei Iobates resolveu ler a carta e ficou aterrorizado. Como podia aquele belo jovem, por ele tão bem recebido, ter tentado seduzir sua filha? Mas o rei Iobates teve o mesmo dilema de seu genro: como punir um hóspede e desobedecer à lei de hospitalidade. Aí ele pensou. Quimera era um monstro invencível que assustava a cidade. Era um monstro horrível de 3 cabeças. Na frente a cabeça de um leão, atrás a de um dragão e no meio de uma cabra selvagem. E essa era pior, porque ela cuspia
fogo. Por onde a quimera passava, deixava catástrofes e mortes. A quimera queimava tudo que via pela frente. Era pessoas, animais, bosques, plantações, enfim, tudo. Aí Iobates, o rei, pediu a Belerofonte que matasse o monstro. O Belerofonte aceitou e o rei ficou muito satisfeito. Não por livrar-se do monstro, mas por ter certeza que Belerofonte seria morto por quimera. Mas como matar a quimera? Pensou Belerofonte. Então ele procurou um sábio adivinho, o Polieido, que disse para ele que a quimera só seria morta por alguém que estivesse montado no Pégaso. Pégaso era o cavalo alado que foi gerado do sangue de Medusa quando foi morta por Perseu. Mas nenhum mortal sabia onde Pégaso morava, e muito menos tinha conseguido montá-lo. Então ele decidiu ir perguntar às musas, que indicaram a ele o caminho para encontrar Pégaso. No meio do caminho, ele avistou um templo em honra da deusa Atena. Ele entrou no templo, pediu ajuda à deusa, e como já estava tarde, ele acabou adormecendo no templo. Logo depois, sonhou com a própria deusa vindo até ele dizendo: Belerofonte, filho de Poseidon. Não sou filho de Poseidon, sou filho de Glauco, rei de Corinto e neto de Sísifo. Aí Atena insistiu: Belerofonte, filho de Poseidon, pegue essas rédeas, que somente com elas você consegue amansar Pégaso. Ao acordar, as rédeas estavam lá do seu lado. Então o Belerofonte pegou as rédeas e continuou no caminho indicado pelas musas. E aí ele encontra Pégaso, mas seguindo os conselhos de Atena, se aproxima com muita calma para não assustar o indomável cavalo alado. Esperando o momento certo, ele coloca as rédeas no cavalo, que se torna obediente. Aí o Belerofonte sai voando pela cidade atrás de Quimera. Eles voam pelo céu e chegam num lugar onde não havia sequer uma folha verde. O monstro estava lá. Belerofonte mirou Quimera e acertou o monstro, mas a Quimera não morria e ela lançava fogo em direção a Belerofonte, que se afastava com Pégaso. E assim foram várias vezes, até que uma flecha, que na ponta estava amarrado um pedaço de chumbo, atingiu em cheio a boca da cabeça de cabra de Quimera. Aí a flecha derreteu na garganta do monstro, que foi agonizando, 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 até morrer. O rei não acreditou quando Belerofonte voltou vivo após matar Quimera, mas demonstrou uma falsa satisfação. Aí, logo em seguida, ele pede a Belerofonte que livre a cidade de bandidos que assaltavam um monte ali perto. O rei agora tinha certeza que Belerofonte não sairia vivo. Aí o Belerofonte, então, montou Pégaso e saiu atrás dos bandidos. Mas quando chegou lá, percebeu que eram mais bandidos que ele esperava. Mas o nosso herói não se intimidou. Matou os mais perigosos e os outros fugiram. Aí, novamente, o rei Iobates não acreditou que Belerofonte vencera. Mas o desejo de eliminar o suposto assediador de sua filha continuava. Aí, ele mandou Belerofonte guerrear com as invencíveis Amazonas. E qual foi a surpresa quando Iobates viu Belerofonte voltar vitorioso? Então, como um ato final de desespero, ele mandou que seus próprios soldados atacassem o herói numa emboscada. Então, numa tarde, quando Belerofonte estava passeando às margens do rio Xanto, sozinho e sem a presença de Pégaso, os homens do rei Iobates o atacaram. Desta vez, Belerofonte ficou com medo. Como lutar sozinho com homens tão poderosos e em grande número? Então, ele lembrou que a deusa Atena havia dito que, na verdade, ele era filho de Poseidon. Então, ele clamou pela ajuda do pai. Aí, imediatamente, as águas do rio saíram do seu leito e se colocaram atrás de Belerofonte como verdadeiros soldados. Bom, por onde ele ia, as águas o acompanhavam. Ele avançava, as águas avançavam. Ele parava, as águas paravam. Ele recuava, elas recuavam.
Vendo aquilo tudo, os soldados do rei ficaram com medo e fugiram. Aí o rei gritava: voltem, covardes! Nós vamos morrer afogados! Mas eles, apavorados, fugiram. Só que as mulheres dos soldados não se intimidaram e, com vergonha da atitude dos maridos, elas mesmas correram em direção a Belerofonte. O herói também continuava em direção a elas e à cidade, e elas em direção a ele e às águas. Ninguém recuava. Como elas viram que era inevitável barrar as águas, elas levantaram suas saias para não molhá-las. O herói, vendo as pernas das casadas, ficou envergonhado e, num ato de respeito às mulheres, recuou, e assim as águas voltaram ao seu leito. O rei Iobates, que havia acompanhado tudo de perto, começou a se questionar: como é que pode um homem tão respeitoso, que ao ver as pernas das mulheres ficou embaraçado, ter abusado de sua filha? Então, ele teve certeza. Era tudo mentira. Belerofonte era inocente. O rei, então, foi ao encontro do herói e mostrou a ele a carta. Explicou por que o havia mandado para tantos perigos e pediu desculpas. O Belerofonte ficou chocado com toda a verdade, mas disse que não era culpa dele e nem tampouco do Rei Preto, pois tudo acontecia segundo o que determinavam os deuses. O Iobates ficou tão grato e orgulhoso de Belerofonte que deu a mão de sua filha mais nova em casamento. E quanto às mulheres da Alícia que defenderam a cidade, o rei decretou que dali em diante os pais deveriam dar o nome das mães aos filhos e não dos pais. E isso foi uma grande honra para as mulheres e uma humilhação para os homens. Belerofonte, após a morte do rei Iobates, tornou-se rei e teve 2 filhas. Belerofonte viveu muitos anos sendo respeitado e reverenciado, mas o poder e a glória tomaram conta dele com o tempo. Ele se tornou arrogante e acabou dizendo que era um imortal tal qual os deuses. Então um dia ele subiu em Pégaso e foi em direção ao Olimpo, onde ele julgava que era o seu lugar por direito e onde seu pai, o Poseidon, o receberia e onde ele iria tomar ambrosia e viveria a conversar entre os deuses. Zeus, a perceber a audácia e soberba de Belerofonte, enviou um inseto muito venenoso que picou o cavalo alado, que imediatamente se contorceu em dor e derrubou bruscamente Belerofonte, que caiu numa moita de espinhos. Belerofonte passou a vagar pelo mundo solitário, sem memória, coxo, e aos poucos foi sendo esquecido, até que finalmente morreu. As musas, com a ajuda de Pégaso, encontraram o corpo de Belerofonte e o enterraram prestando as devidas homenagens. As musas inspiraram e ainda inspiram poetas e cantores e pintores para que não deixem os feitos do herói se perder. E graças a elas, a história deste herói chegou até nós. É lindo a gente ver a trajetória de uma pessoa que teve altos e baixos, teve glórias e fracassos, se manteve íntegro e sucumbiu também. Um verdadeiro ser humano. Evoé Belerofonte. Olha, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreve no canal dando aquela forcinha. Comenta aqui embaixo que eu adoro ler os comentários, compartilha, também sugere. E veja os vídeos sugeridos para entender melhor ainda mais essa história tão rica. E gratidão por chegar até aqui. E também me segue no Instagram. Então com vocês, um beijão e evoé!